Então, nós vamos continuar com Migdal, que é a torre, mas nós vamos lá, terminamos Oséias, Miqueias, vamos então no profeta Isaías, quando ele faz referência a uma vinha, que Adonai coloca uma torre. Isaías capítulo 5. Você vai ver que ele vai falar de uma torre aqui, de vigia, que é Barrã no hebraico, torre de vigia. Isaías vai falar. Muito bonito o texto. Então, por isso que para nós desta casa, quando nós nos encontrarmos aflitos, pode ter certeza que nós vamos correr para a torre. E muitos outros momentos da nossa vida, né? Como fez o nosso pai Jacó e como fizeram muitos e muitos. Cantarei, capítulo 5, Isaías diz assim: cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil, ele a cavou, ele a limpou das pedras, ele a plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Por isso que nós podemos contar e contemplar a recompensa que nós recebemos de ter uma torre. Pastora Sandra nunca imaginou isso na vida. Sempre chamamos os locais que nós tínhamos de sala de oração. Agora vem o Eterno com Migdal Éder, uma torre do rebanho, uma torre para todo o rebanho, para ali se refugiar, para ali crescer, para ali aprender no relacionamento com Adonai. Isso é privilégio dos privilégios. Isaías, nessa torre aqui de Isaías, ele vai falar de uma torre de vigia, que no hebraico é Barrã. Barrã vai partilhar de dois significados diferentes da torre. Primeiro, a torre significa pôr o homem à prova. Pôr o homem à prova. E o segundo, partilhar dos significados de uma torre de vigia, é fundir e refinar. Então, dois significados. Aqui ele diz que Barrã, torre de vigia, partilha de dois significados, pôr à prova. O exame que Elohim nos faz passar, ele tem um objetivo. Pôr à prova é passar por um exame minucioso de Adonai, se as qualidades daquele que quer um relacionamento com Adonai estão ok. Como um médico faz uma vistoria na pessoa na área da saúde. Adonai vai fazer na saúde espiritual. Então, se as qualidades, o objetivo é determinar qualidades essenciais em nós, especialmente na nossa integridade. Integridade é a qualidade daquele que é inteiro e que é reto. Lembra que Jacó era um pastor, mas íntegro. Isso ele vai buscar em nós essas qualidades essenciais. A primeira é a integridade. Então, assim, a integridade é aquele que não se deixa corromper. Oi. Uhum. Exatamente. Mas ele estava em plena prova. Ele estava em plena prova. Isso não quer dizer que a pessoa, quando Adonai nos põe à prova, nós nos devemos nos sentir privilegiados, que Ele está olhando e vistoriando a nossa saúde espiritual, não é? Principalmente a integridade. Então, tem gente que se revolta quando Adonai põe à prova. Não, Ele põe à prova fazer isso aí, para ver se nós não vamos nos corromper. Nós estamos num país que o que ordena é a corrupção. Então,
Nós não podemos ser corruptos, mesmo que o país apresente isso. Assim, a função da torre de vigia, Barrã, a sua primeira ação é pôr à prova para ser examinado. Vamos ver isso em Gênesis capítulo 42, na Torá. Ser examinado. Ali você vai ver Isaías falando tudo que vai acontecer em Israel, porque olha o que eu farei com a minha vinha? Julgue entre mim e a minha vinha. Adonai fala. Então ele vai pôr a vinha à prova, que é Israel ali no caso, né? Aqui você vai ver José, no capítulo 42, fala de Gênesis, no versículo 15 e 16, ele pondo à prova, ele examinando os irmãos, se verdadeiramente eles estavam falando a verdade. E são qualidades espirituais. Então, versículo 15 e 16 diz assim, 14, disse-lhes José, é como já vos disse, sois espias, e nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. O restante de vós ficará preso, e vossas palavras serão provadas. Ele está usando aqui a qualidade, se mudou, se eles estavam falando a verdade, se havia integridade nos irmãos. Então, se há verdade no que dizeis, senão, pela vida de Faraó, sois espias. Ele diz, pela vida de Faraó, observar e analisar atentamente e minuciosamente para verificar o estado de saúde espiritual do doente. Porque se ele vai pôr à prova, porque como Jó, tinha alguma coisa. Mas ele coloca Jó à prova e Jó passa por toda a dificuldade. No final, Jó diz, agora os meus olhos te veem. Porque antes, provavelmente, não estava o sheik, não estava enxergando muito bem. Porque o problema nosso é todo nos olhos. Se o seu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Se o olho for bom. Porque é pelo olho que muitas vezes nós desejamos tudo isso. O Deuteronômio, na Torá, no capítulo 8, é um texto que vocês conhecem muito bem, porque Yeshua faz menção dele, quando ele estava sendo provado por Satanás. Yeshua responde ali, com essas palavras do Deuteronômio, capítulo 8. Depois nós vamos a Jó, capítulo 8. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos. Isso é uma torre de vigia. Para pôr à prova. A torre de vigia tem esta finalidade. Para que vivais e vos multipliqueis e entreis na posse da terra, que o Eterno com juramento prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Eterno teu Elohim te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar e te provar, pôr à prova, para saber o que estava no teu coração, qualidades essenciais, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te afligiu, te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Eterno. Então, isso é a prova, né? Jó, no capítulo 12, vão lá comigo. Jó, capítulo 12, ele vai dizer assim, a partir do versículo 11. Não prova o ouvido as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com Elohim está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não se pode reedificar. Quem ele encerra na prisão não pode ser solto. Ele retém as águas e elas secam, solta-as e devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria, seu é o que era e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Porque ele prova, solta as algemas dos reis
e ata um cinto nos seus lombos. Aos sacerdotes leva despojados e transtorna os poderosos. Aos conselheiros de confiança emudece e tira o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Revela as profundezas das trevas e traz à luz a sombra da morte. Engrandece as nações e as faz perecer. Alarga as fronteiras das nações e as dispersa. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios. O que ele quer é que nós tenhamos entendimento, quando ele nos põe à prova, que Elohim pode todas as coisas. Isso Jó está dizendo. Então, o segundo significado de torre de vigia, Barrã, está ligado também ao primeiro significado, que é pôr à prova. O primeiro detalhe aí de pôr à prova. Ele vai fundir e refinar. E você sabe o que diz o profeta Malaquias, que vocês estão cansados de ler. Que ele enviará o anjo com sabão do lavandeiro para lavar, para refinar, para limpar, para purificar. Então, fundir é levar de um sólido a um estado líquido. Combinar várias coisas num todo só. Derreter para pôr no molde. Fundir, consumir e dissipar o homem. Então, está um pouco ligado com pôr à prova. Fundir e refinar. Tornar puro. Requintar-se. Tornar melhor. Não falei que nós precisamos descer ali na torre? Né? Na Migdal Eder. Na torre do rebanho. Para nós podermos ficar mais esmerados, com a qualidade melhor. Uma qualidade no relacionamento. Não é isso? Então, você veja o que Malaquias fala aqui. Ó. Vamos ler o texto de Malaquias, que depois nós vamos entender aqui como é que Yeshua vê essa questão da torre, para nós terminarmos e entrarmos um pouquinho para falar sobre Éder, que é rebanho. Vede, eu envio, capítulo 3 de Malaquias. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Adom, a quem buscais, o mensageiro da aliança a quem desejais. Ele vem, diz o Eterno dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador. Isso é refinar, fundir. Ele terá as duas coisas juntos, fundir e refinar. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Eterno ofertas em retidão. E as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Eterno, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Ele aceitará daquele que ficou limpo, que foi purificado e que foi refinado, que foi fundido, que se deixou derreter pelo fogo do Espírito. Né? E chegar-me a vós para juízo, e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Eterno dos Exércitos. E Yeshua vai aplicar, capítulo 21 de Mateus, vai lá comigo. Yeshua vai aplicar a parábola, a partir do versículo 33 do capítulo 21 de Mateus. No versículo 39, ele vai dizer assim, mas é do versículo 33 ao 39. Mas olha o que ele fala no versículo 39. Olha aqui. Assim, agarraram-no, arrastaram-no fora da vinha e o mataram. Com quem Yeshua está falando isso que está aqui? Porque ele vai falar na torre, lá no versículo 33. Ele diz aqui, ó, ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, circundou-a com um muro, construiu nela um lagar e edificou uma torre.
Olha a importância de ter uma torre dentro de casa, uma torre para o rebanho. Olha a importância. Arrendou aos lavradores e ausentou-se do país. Os criminosos e assassinos que Yeshua se refere aqui, quando ele fala no versículo 39, que agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram, quem é que ele está falando? Está falando do filho. E quem são esses homens? São estrangeiros. Sabe por quê? Porque é uma fofoca universal, que judeu que matou Yeshua. Vocês sabem disso. Isso é fofoca. Porque você tem que entender, isso é fofoca. Tem pessoas que você fala que nem pode continuar falando. Sabe por quê? Porque você tem que entender quem ocupava o país na época. Roma. Roma. Que ocupava o país. Quem mandava? Roma. Então, os judeus não tinham voz ativa. Vou ler para vocês aqui. Yeshua se refere àqueles que são estrangeiros. Eles não pertencem à família do vinhateiro aqui da vinha. Eles não pertencem. Eles são estrangeiros em Israel. Eles não têm Torá. Eles não conhecem Yeshua. Eles estão sob o comando de Roma. O contexto da parábola narrada por Yeshua, devemos pensar nos ocupantes romanos da terra de Israel. Marco Cláudio Tácito, imperador romano, que governou durante 10 meses apenas como imperador, ele foi assassinado após 10 meses de governo, de 275 a 276 depois do Mashiach. Tácito, quem diz que os romanos fizeram 600.000 vítimas na guerra contra os judeus. 600.000 vítimas na guerra contra os judeus. Nosso povo não sofre isso que vocês estão vendo de agora, não. Não. É isso que Yeshua está se referindo nessa parábola. O vinhateiro plantou a vinha, circundou-a com um muro, construiu nela um lagar e edificou uma torre. E arrendou aos lavradores e ausentou-se do país. Quem estava ausente? Quem está ausente? É o rabino. Foi um esmagamento do povo judeu pelos romanos, terrível, terrível. A ausência de qualquer menção a Roma, nesse texto aqui, nesses versículos, só pode ser explicada pela existência de uma censura imperial que destruiu o texto sagrado, para não dar entendimento correto daquilo que Yeshua está falando. Só pode ser uma sanção imperial. Porque não se toca nesses estrangeiros aqui. Não se fala nisso. Aí a parábola é distorcida. Distorcida. Os sumos sacerdotes nomeados por Roma eram responsáveis pela ordem pública. Porém, o que resultou para muitos deles foi a crucificação e a deportação. Os fariseus não foram integrados nos quadros administrativos do Império Romano. Os fariseus sabiam que qualquer aventura messiânica, qualquer aventura para falar do Mashiach seria reprimida imediatamente, de maneira sangrenta, pelas legiões romanas. Nós precisamos compreender a Bíblia para não admitirmos e nem falarmos palavras bobas. Todos os judeus se inquietavam e se entristeciam ao ver nascer uma nova seita. Uma nova seita e adquirir tanta importância no país de Israel. Daí a preocupação deles em impedir a propagação do movimento, cujo fim foi trágico, e todos eles viram esse fim trágico. É o que nós estamos vendo nos nossos dias. Distorcendo tudo. Tudo. Por isso que quando nós falamos do retorno, em deixar aquilo que você aprendeu no cristianismo, e fazer um retorno genuíno, só esse retorno genuíno
pode calar e desfazer a violência. Só esse retorno genuíno pode calar e desfazer a violência. Vai em Lucas comigo, que Yeshua vai falar da torre e vai falar ali sobre o retorno. Lucas capítulo 13, de 1 a 5. Ele vai falar do retorno e da torre na vinha. E Yeshua não admite que as vítimas da torre de Siloé, que desmontou e caiu matando alguns galileus, olha aqui, de 1 a 5. Naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara, Pôncio Pilatos, misturara com o sacrifício que aqueles realizavam. Respondeu-lhes Yeshua: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não retornardes, todos de igual modo perecereis. E Yeshua aqui, ele vai falar que ele não admite que todos os galileus eram culpados ali, eram mais culpados que outros. A violência e o horror só pode ter acontecido porque Israel havia se afastado de Adonai. Só isso. Yeshua diz, o único remédio é voltar para Adonai. Isso que ele está falando aqui, o único remédio é voltar para Adonai, que assegurará o triunfo da luz no meio das trevas. Lucas 13, 5, não eu vos digo, mas se não retornardes, perecereis todos igualmente. Olha o capítulo 14 agora. Ele vai falar outra vez do versículo 26 ao versículo 33. Olha aí. Ele vai dizer aqui, que a lição aqui é, olha só, o despreendimento, a renúncia e a prudência nessa parábola de Yeshua, para enfrentar a violência dos últimos dias. Aí você já sabe que o endereço da torre será exatamente para os últimos dias. Sempre existiu a torre, para o rebanho poder ali se refugiar e buscar consolo, buscar tudo que ele precisa e crescimento. Não é verdade? Então, você vai ver aqui que a renúncia, olha aqui, ó. Se alguém vier a mim, versículo 26, e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso aqui é o despreendimento. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se alguém de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar. Esse aqui é a renúncia. Você tem que ter consciência que você terá que renunciar a você mesmo. Porque é local também de fazer os seus juramentos, os seus votos, tudo isso. Mas você pense antes de fazê-lo, para que você possa, é isso que ele está avisando aqui, ó. E não se assenta, pensa edificar uma torre. A torre aqui é a torre individual. A casa é coletiva. A torre que ele está falando aqui é individual. Ele está falando sobre uma renúncia. Precisa ser total em relação aos parentes, às raízes, como também à própria vida e a todos os bens. Ele está dizendo. Então, se este homem começou a edificar e não pode acabar, ele vai cair o quê? Na mão dos escarnecedores, da zombaria, daqueles que odeiam o servo de Deus. Por isso que é o conselho de Yeshua. Esse conselho de Yeshua aqui é individual. Quem é frequentador da torre do rebanho, precisa saber que tem responsabilidades individuais, porque a casa ganha o quê? O que a casa ganhou? Uma recompensa.
por serviços prestados. Mas nós temos responsabilidades individuais. É esse texto de Lucas capítulo 14 que Yeshua está falando. Nas parábolas de Yeshua, que aqui tem várias, ele recomenda uma prudência para evitar as zombarias. Por isso que são três verbos aqui: desprender, desprendimento, renunciar e a prudência. Para evitar a zombaria do adversário, que é aquele que possa vir não conseguir acabar de edificar a sua própria casa. Então, Migdal significa tudo isso para vocês aprenderem que as portas estão abertas para todos nós e para aquele que precisar vir buscar na sua vida as orações. Mas ele precisa compreender também, terá necessidade de compreender tudo isso que vocês ouviram sobre torre, Migdal. Agora, Éder é rebanho. Éder no hebraico significa rebanho. Para reunir o rebanho e organizar, é necessário cavar. Se você voltar para Chá, você vai ver o verbo cavar ali, a discussão dos poços, né, que Abraão havia cavado, que Isaac então vem utilizá-los, mas Abimeleque não permite. Um dos poços chama o quê? Ódio. Um dos poços tem o nome de ódio. Ódio. Depois Abimeleque vai falar para Isaac. Até é bom voltar lá. Na nossa paraxá, Gênesis capítulo 26. Aqui, ó. Não, é 27, Léo. Não, 26. Aqui, ó, o povo, versículo 21. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele, por isso chamou Sitna. Ódio, aversão ao próximo. Primeiro a Deus, depois ao próximo. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso ele deu o nome de Rehovot, que agora nos deu lugar, né? Então, o rebanho é reunido para se organizar, isso é necessário. Mas o verbo para trabalhar é cavar. Cavar à procura de água, não no sentido de um poço permanente. Cavar em busca de água, não no sentido de um povo permanente. Por quê? Devido à aridez do deserto, dedica-se bastante atenção à obtenção de fontes de água e não de um poço, como era aqui os poços cavados por Abraão, que pertenciam a Abraão. A fonte de água é para todos. Entenderam? A fonte é para todos, por isso que é bom trabalhar o verbo cavar para o rebanho, para Éder. Organizar o rebanho é necessário cavar, para dar de beber, para dar água, mas não de forma permanente, um poço permanente. Ele tem um dono. Não. Israel trabalha por causa da aridez do deserto, pelas fontes de água. Pela fonte de água. O verbo cavar ocorre em 2 Reis, capítulo 19, onde o profeta Isaías fala da vanglória de Senaqueribe. Ele vai falar da vanglória de Senaqueribe. Por quê? Porque Senaqueribe ali é uma profecia a favor de Israel ali, da zombaria de Senaqueribe. Isaías faz para Ezequias, o rei Ezequias. Mas nós não vamos lá, não. A fonte no hebraico é magor. A ênfase recai enfatizando a fonte de água corrente. E o resultado é empreendido por alguém para obter essa fonte de água corrente. O sinônimo do sentido bastante próximo é Maian, local de Ain, de fonte, manancial de água corrente. Sobre o ventre da mulher, diz, por exemplo, que ele não é apenas fonte de sangue, mas também a fonte onde provém as crianças. Toledot,
gerações. Que coisa linda, né? Então, o ventre não é apenas uma fonte de sangue, é uma fonte de água. O Eterno, pelo profeta Jeremias, vai castigar as nações. Eu vou ler para vocês no capítulo 51 de Jeremias. O Eterno vai castigar as nações. Jeremias 51, secando as fontes de águas. Quando eu olhei, eu me lembrei desse texto, quando eu vi o grande rio, acho que é Rio Negro, seco, não foi? No Amazonas. Uma coisa horrível, horrível. Horrível, horrível. No Amazonas. Capítulo 51 de Jeremias, versículo 36. 51, 36. Não, tem uma coisa errada. Aqui, ó. Versículo 10. Não foste tu que secastes o mar, as águas do grande abismo, que fizesse um caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Não, não é 51. Não, eu estou errada aqui, não é no capítulo 51, não. Estou achando alguma coisa que eu devo ter cochilado lá pela madrugada. Deve ser, porque vocês pensam que para montar uma mensagem para vocês, nós recebemos tudo de uma vez só, e ela toda organizadinha para vocês entenderem. É fácil pensar assim, não é assim. Adonai não entrega nada nas nossas mãos com facilidade. É isso aqui que eu estou falando, não foste tu que secastes o mar, mas ele seca, aqui ele vai falar que ele vai secar para as nações, porque ele vai castigar as nações. O principal sentido de Magor ocorre na frase fonte de vida. Fonte de vida. Então, nós recebemos um Magdal Eder, uma torre para o rebanho, como uma fonte de vida. Porque você pode, não que você não tenha aqui, só que aqui é um local público. Ali é um local reservado. Você vai a qualquer hora do dia. Só se tiver uma transmissão que pode te atrapalhar, né? Mas você vai a qualquer hora. Ali você pode se derramar diante do Eterno. Às vezes, publicamente, você fica tímido. Você pode ir só, você pode ir acompanhado. É uma liberdade que nós ganhamos. Então, é como recompensa, né? E para que você e eu busquemos o propósito, os propósitos de sabedoria, de entendimento, de uma boca de justo, de um temor ao Eterno, de todas essas coisas. Para os piedosos, essa fonte, esse poço, essa torre, é uma fonte de vida. É uma fonte de vida. Para os piedosos, uma fonte de vida, porque é muito agradável ao Eterno. E é muito agradável para cada um de nós. Eu estou terminando, Léo. Não podemos abandonar as fontes de vida, Éder, o rebanho, que significa cavar para reunir o rebanho, e trocá-las. Não podemos abandonar as fontes de vida e trocá-las por cisternas, poços rochosos que não produzem nem retém as águas da vida. Nós não podemos trocar por poços. Jeremias fala lindamente isso. Trocastes a fonte de vida por cisternas rotas que não retêm as águas. É o nosso coração que não retém a palavra. Então, eu quero ir com vocês em Zacarias 13, que essa fonte de vida irá remover. Vai lá comigo em Zacarias para eu encerrar. Para passar para o Léo, que vocês estão ansiosos para ouvir o Léo. Olha só, capítulo 13 de Zacarias. A fonte de vida que irá remover o pecado e a impureza. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Naquele não são poços apenas cavados para serem poços, lembra disso, cavar os poços para eles serem poços particulares. São
São extensões de fontes, de mananciais, que vai dar de beber a todos. Contra o pecado e contra a impureza. Naquele dia, diz o Eterno dos Exércitos, tirarei da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram, lhe dirão, não viverás, porque mentirosamente falastes em nome do Eterno. Seu pai e sua mãe que o geraram, o trespassarão quando profetizar. Naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, os falsos, cada um da sua visão, quando profetizarem. Não mais se vestirão de manto de pelos para mentirem, mas eles se arrependerão dos seus pecados. Mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, tenho sido escravo desde a minha mocidade. Reconhece a iniquidade. Isso aqui é um reconhecimento de pecado. Se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Que o Eterno abençoe muito cada um de vocês e a cada um de nós, para que essas coisas estejam dentro do nosso coração, para que Adonai seja exaltado e glorificado nessa casa, em nome de Yeshua e pela nossa vida. Thank you.